Deus único, Deus soberano, Deus vivo, Deus verdadeiro, nós te glorificamos, Senhor, te adoramos, na beleza da tua santidade, na tua graça inefável, ó Deus, no teu favor imerecido. Nós reconhecemos, Deus, a tua graça, a tua existência, ó Deus, o teu favor a nosso respeito. Reconhecemos que estamos de pé por um projeto, um propósito do Senhor, que é maravilhoso, em que o Senhor procura chamar de todos os povos, tribos, línguas e nações, aqueles que te servem, aqueles que manifestem, ó Deus, os teus conceitos, preceitos, ideais, e a estes o Senhor galardoará, ó Deus, com um trono, galardoará, ó Deus, com um espaço no teu reino. E estes que o Senhor tem chamado, o Senhor tem provado, e a estes o Senhor, ó Deus, fará com eles o que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou ao coração humano. Deus vivo, Deus poderoso, Deus das misericórdias incontáveis, capacita-nos uma vez mais nesta manhã, a que o nosso espírito receba do teu Espírito graça, Senhor, para armazenarmos a tua palavra. Porque quem te ama, ó Deus, não é quem declara que te ama, mas como foi ensinado, aquele que tem os teus mandamentos e os guarda, é este que te ama. E é este que receberá a manifestação do Todo-Poderoso. E é este que será contado entre os vencedores, os valentes e os vitoriosos. Será contado entre os filhos. Nesta manhã, pois, agracia-nos com compreensão, entendimento, revelação, porque do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Assim nos dá graça, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. No capítulo 1 de Josué, o bom Josué que nós conhecemos muito bem, um homem valoroso, no capítulo 1 de Josué, ele já começa com uma revelação direta de Deus, que diz: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto, o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande, o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte, corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que passares. Irmãos, uma coisa nós precisamos, ou seja, o que nós precisamos? Nós precisamos aprender. Aprender é uma capacidade que Deus colocou em nós, poderosa. Ou seja, só faz alguma coisa quem
aprendeu. Se você não aprendeu, você não pode fazer. Você não troca nem o pneu de um carro se você não tiver aprendido. Você não sabe nem onde colocar o macaco. Ah, pastor, mas espera aí, trocar o pneu de um carro é um negócio muito simples. É mesmo? A primeira vez que eu fui trocar o pneu de um carro, meu irmão, eu comecei a colocar o macaco numa posição, quando eu forcei, lá ia a lataria para o espaço. Falei, ué, eu vejo todo mundo colocar o macaco aqui. Quando eu olhei, tem uma setinha ali do lado, em baixo relevo, do lado do carro. Falei, ah, deve ser aqui. Aí coloquei o macaco ali, levantei, troquei o pneu do carro. E ainda fiz tudo errado, sabe por quê? Primeiro eu levantei a roda, para depois afrouxar os pneus. Falei, ah, mas não é possível. Aí que eu matei a charada. Não, primeiro eu tenho que afrouxar os parafusos. Mas um negócio tão simples. Resumo da história, irmão. Tudo, não interessa quão simples seja, você precisa aprender. Às vezes nós aprendemos as coisas e até nos irritamos quando alguém diz assim, eu não sei fazer isso. Como não sabe fazer isso? Isso é mais fácil que beber água. Tudo é fácil depois que nós aprendemos. Tudo é fácil. Nós precisamos aprender também as coisas espirituais. Mas, irmão, cá entre nós, se para aprender coisas naturais, nós precisamos dedicar tempo e estudo, que dirá as coisas espirituais? Quanto tempo e estudo nós precisamos dedicar? Como Deus precisa trabalhar conosco? Às vezes vem alguns irmãos, me fazem uma pergunta, e eu digo assim, poxa, aí eu me lembro, quando alguns irmãos me fazem alguma pergunta, sabe o que eu me lembro? Às vezes, no tempo que eu estava na Igreja Batista, lá na classe de principiante, 25 anos atrás, a minha mente vai lá, porque lá é que eu tinha essa dúvida. Hoje, 25 anos, eu encontro pessoas que têm a mesma dúvida que eu tive lá atrás. Eu poderia dizer assim, mas que isso? Você não sabe isso? Eu já aprendi isso há 25 anos. Não, mas cada um está caminhando no seu tempo. Eu aprendi lá há 25 anos justamente para poder ensinar aqui, 25 anos depois. É assim que funciona. Aprender, aprendizado. E de que nós queremos falar? Queremos falar desse camarada aí que é símbolo de um monte de coisa. Josué é símbolo do sacerdócio de Israel. Ele é símbolo do Espírito Santo, porque ele substitui Moisés, que é símbolo de Jesus Cristo. Inclusive Moisés foi arrebatado, tanto que ele aparece no Monte da Transfiguração juntamente com Elias, que também foi arrebatado. Agora, eu queria examinar contigo a vida de Josué. Tem muita coisa para a gente examinar hoje aqui, e vamos ver como vai correr o nosso tempo, a graça que o Senhor vai nos conceder. Quando Moisés está lá no cenário, na sua tenda, mostram alguns historiadores em várias situações que tem um menino rondando a tenda. Moisés está na tenda e tem um menino lá rodeando, passa para lá, passa para cá, passa para lá, passa para cá. Aí Moisés pergunta acho que para Arão, quem é esse menino que passa aí na frente da tenda toda hora? Ah, é Josué, filho de Num, da tribo não sei o quê. Ah é? Chama ele para dentro. Aí o camarada sai, ei menino, vem cá, Moisés quer falar contigo. Aí o menino entra, ô menino, quem é você? Ah, eu sou tal, filho do teu servo tal, não sei o quê. Ah, tá, sente-se aí, a partir de hoje você vem aqui, come comigo, tal. E aí o menino começa a ficar ali. Olha o projeto de Deus. Um menino, um molequinho,
segundo os historiadores. Depois, quem é que vai assumir a liderança da nação de Israel e vai conquistar 31 reis? Aquele moleque que está ali rondando a tenda, tal. Sentava-se aos pés de Moisés, ajudava Moisés com isso. Moisés foi envelhecendo, ele já fazia isso, já fazia aquilo outro, e está ele aí. Mas tem um momento que Josué, ele ouve que estão fazendo o que no arraial? Ninguém sabe? Profetizando. Lembra? Aí ele entra na presença de Moisés e diz assim: Moisés, meu senhor, estão profetizando no arraial, manda eles calarem. Esse é um erro que muita gente comete. Eu sou assim com o homem, eu tenho toda a liberdade de falar. Eu sou assim com o homem, eu vou dizer para ele o que ele tem que fazer. Moisés, estão profetizando no arraial, manda eles calarem. Aí Moisés diz assim: mas você tem ciúme no meu lugar? Você está com ciúme por mim? Quem dera que todo Israel fosse profeta e que Deus lhe desse do seu espírito. Um homem sendo preparado para liderar não é um homem preparado para liderar. O que está preparado para liderar está dizendo: quem dera que todo Israel fosse profeta e que Deus lhe desse do seu espírito. E aquele que está sendo preparado para tomar esse lugar do líder, esse tem uma visão completamente diferente. Manda calar. Enquanto que um diz: quem dera que não só esses aí, mas todo mundo. Visões diferentes. Visão de líder é diferente de visão de liderado. E na história do Evangelho, a igreja caiu por vários motivos. Igreja, irmão, é cada um de nós. Cada um de nós, ao longo da história, caiu por vários motivos. Cada cristão teve sua queda por vários motivos. Ou seja, crentes que quiseram ter vida individual, enquanto que a Escritura mostra claramente que o objetivo de Deus foi fazer de nós um corpo, ou seja, como Paulo escreve, membros uns dos outros. Irmão, sozinho você não vai a parte alguma. Sozinho eu não vou a parte alguma. Não tem essa. Nós fomos projetados para ser um corpo. Né? Já pensou? Eu prego, eu gravo, eu edito, eu ponho na internet. Caramba, já chegou outro dia e eu não tenho como fazer. Ou seja, existe um monte de coisa a ser feita no corpo da igreja e Deus conta com várias pessoas. Então, somos membros uns dos outros. E aqui, como eu estava falando, ao longo do tempo, a queda da igreja se deu por a igreja não reconhecer a liderança. Em dois termos eu quero dizer esse reconhecimento. Reconhecer a espiritualidade da liderança ou reconhecer a queda da liderança. São duas coisas que ao longo da história, enfim, o povo que é liderado e não tem jeito, tem que ser liderado. É regra de Deus ao longo da história. Desde o Antigo Testamento tem liderança, no Novo Testamento tem liderança. E como tem? Quando os liderados não reconhecem a espiritualidade do líder e não se posiciona, vai ficar
problemática caminhada. E quando não reconhecem a queda de uma liderança e também não se posiciona buscando em Deus a direção, o que se deve fazer, também vão cair do mesmo jeito. Mas a queda, por exemplo, há poucos dias nós estávamos conversando com uma pessoa que reconhece que a sua liderança está envolvida com política, com maçonaria e outras coisas mais. Mas a pessoa diz assim: não, mas eu não tenho nada com isso não. Eu não me envolvo com política, eu não me envolvo com maçonaria, eu não me envolvo com ecumenismo, eu não me envolvo com outras religiões, isso é problema da liderança lá da minha igreja. Aí a gente diz assim: ué, mas você está se alimentando de quê? Você está usufruindo de quê? Você está se alimentando de quê? Ora, se você está se alimentando disso aí que você está falando, desse envolvimento todo de política, de maçonaria, de igreja evangélica indo cantar em paróquia católica. Daqui a pouco a paróquia católica tem um conjuntinho, vem cantar dentro da igreja evangélica. Ora, você está em todo esse meio e você acha que você é diferente. Aí a pessoa: então quer dizer que eu sou igual? Claro que você é igual. Se você fosse diferente, você não estaria nesse grupo. Quando o juízo de Deus vier, vai excluir você. Ou vai pegar você. Você está ou não está no meio? Né? Eu estou, né? Tem crente que parece que é um zumbi, meu irmão. Não enxerga nada. Se a liderança está profanada e eu continuo ali, né? Ainda mais eu falei: ué, tu não dá dízimo lá? Dou. O dízimo é bíblico, eu tenho que dar meu dízimo. Pois é, tu está dando o teu dízimo a quem? A uma liderança profanada que você reconhece ser profanada? Você sabe que as igrejas contribuem para a maçonaria, quando os líderes estão na maçonaria, as igrejas dão dízimo para a maçonaria? O teu dízimo está indo para a maçonaria, você sabia? Então, o reconhecimento da queda é importante. Agora, não é disso que nós queremos falar. Estou querendo falar reconhecimento da espiritualidade. Porque tem muita gente que diz: eu sirvo a Deus da minha maneira, da minha forma. Quem diz que serve a Deus da sua própria forma, então são pessoas que são líderes de si mesmos. Quem é líder de si mesmo não precisa de igreja. Vive a sua vida na sua casa. Quem é líder de si mesmo, para que vai numa igreja? Se o camarada decide o que fazer. Para que Deus traz as pregações? Para que Deus reúne orações? Deus revela ou não revela coisas? Os anjos se manifestam e falam ou não falam? Deus revela em sonhos, visões e pela palavra ou não? O Espírito Santo fala ou não fala? Se o Espírito Santo fala, eu vou ter que seguir. E se eu não entender? Muitas vezes eu não tenho que seguir ordens sem entendê-las. Veja como é difícil uma caminhada espiritual. Bem, joguei todo esse complexo aí para você. Eu sei que você está pensando muito mais do que o que eu estou falando. Então nós vamos voltar para Josué. Josué, ele caminha, ele aprende, ele leva bronca. Moisés dá-lhe bronca: você tem ciúme por mim? Quem dera que todo Israel, ele viu que Moisés pensava diferente dele, que ele ainda não estava pensando ao nível de Moisés. Ele entende isso claramente e ele poderia dizer assim: que isso, Moisés me deu uma bronca, não venho mais aqui não, vou embora. Não tem tanta gente que faz assim? Na primeira bronquinha o camarada já diz assim: pastor grosseirão, eu vou à luta. Vai à luta e não alcançaria jamais aquilo que estava proposto. Ou seja, eu preciso entender que Deus repreende e corrige a quem ama e açoita quem tem por filho. Se na primeira chicotada eu sair fora, meu irmão, eu não alcanço o que vem depois das chicotadas.
Se na primeira repreensão eu disser, não estou aqui para ser humilhado, não. O meu líder, Senhor Jesus, ele foi humilhado horripilantemente. Mas eu não sofro nem uma pisadinha no pé. Que é isso? Eu não estou aqui para ser humilhado, não. Eu sou servo de um Deus vivo. Ah, é? Pelo que eu entendo, todos os servos do Deus vivo sofrem humilhação. Sofrem algemas, sofrem cadeias, sofrem prisões, sofrem rejeições. Pelo que eu entendo, servo do Deus vivo, todos eles têm uma marca de humilhação na sua vida. Amém? Se você diz assim, não, eu não tenho na minha, então se prepara porque você vai ter. É uma das maneiras que Deus prova os seus servos, é deixando eles passarem por vales de sombra e da morte, vales de humilhação. Davi passou, servo de um Deus vivo, chamado, até depois Jesus vai ser chamado Jesus filho de Davi. Então, meu irmão, aprendendo com coisas boas e com coisas adversas, coisas não muito boas, mas Josué foi aprendendo, foi caminhando. Chega um ponto que chega a esse estágio aqui do capítulo 1 do livro de Josué, em que Deus se manifesta para ele e mostra. Sucedeu depois da morte de Moisés. Então, sucedeu quando? Depois da morte. Irmão, veja bem. Tem situações, existem situações em que Deus não vai levantar duas pessoas juntas, duas colunas. Como a própria Bíblia mostra que Deus opera com uma cabeça e não com duas. Existiu uma dispensação que confundiu muito as pessoas. A dispensação da evangelização, essa dispensação que ficou para trás, que já teve o seu fim, já está extinta, a dispensação da evangelização já está extinta. Essa dispensação confundiu muitas pessoas. Por quê? Porque foram levantadas várias igrejas, e em cada igreja existiu uma liderança. Só que as pessoas não entenderam o quê? Que todas essas lideranças deveriam estar debaixo da mesma cruz. Todas elas deveriam estar incluídas no mesmo mover do Espírito Santo. A igreja que ficou aí nessa dispensação para trás não entendeu isso. Então as pessoas dizem assim, não, lá nas assembleias eles têm um tipo de trabalho. Lá nos batistas eles têm outro tipo de trabalho. Lá nos metodistas, lá nos presbiterianos, lá nos neopentecostais, lá na Maranata, lá na Nova Vida, cada um tem um tipo de trabalho. Ou seja, estando eles fora do mover do Espírito Santo, cada um criou sua própria visão, quando na verdade todos deveriam estar fazendo as mesmas coisas. Todos deveriam estar fazendo as mesmas coisas, porque o Espírito Santo não é dado por medida. Todos deveriam estar curando enfermos, expulsando o demônio, pregando com ousadia, desfazendo as obras do diabo. Não, a perda da visão fez que alguns criassem um evangelho social, um evangelho de dar cesta básica, um evangelho de visitar aqui. Essa semana visitamos não sei quantos. Perdeu tempo, perdeu dinheiro, sua camisa não adiantou para nada. Então, essas muitas cabeças fora da direção de Deus que existiu, confundiu terrivelmente a igreja de Jesus Cristo. Porque muita gente começou a achar que cada um poderia ter uma visão diferente da Bíblia. Não! Todos têm que ter a mesma visão, porque o revelador da Escritura é um só, o Espírito Santo.
Se eu estou debaixo do mover do Espírito Santo, se todos estão debaixo do mover do Espírito Santo, todos vão enxergar as mesmas coisas, no mesmo tempo, na mesma dispensação que é trazida pelo Espírito Santo no mover sobre a terra. A igreja que ficou para trás deixou uma confusão terrível no meio dos evangélicos, a ponto de que hoje as pessoas ouvem a voz da restauração, que encerrará a era da igreja, e diz assim: não, você pensa assim. Dizem para mim, né, muitas vezes, né, você pensa assim, mas outros não pensam assim. Eu digo exatamente, não pensam assim, porque não estão debaixo do mover do Espírito Santo. Mas eles estão viciados a que cada um pensava do seu próprio jeito e pensava que estava servindo a Jesus da maneira que melhor lhe convinha. Hoje nós vemos palhaços indo fazer visita nos hospitais, vemos palhaços indo fazer visita nos presídios, e não estão vivendo nem a sua salvação e nem estão levando salvação para ninguém, estão apenas perdendo seu tempo, porque o mover hoje é restaurar a igreja de Jesus Cristo, não é mais buscar o perdido, buscar o cativo, isso já era, e essa palavra incomoda e provoca tanta gente. Por quê? Porque acostumou-se na dispensação passada que cada igreja fazia do jeito que melhor lhe convinha, a ponto de pessoas já terem conhecido aqui o nosso ministério e dizer assim: não, eu conheci o ministério lá, mas a palavra lá é muito forte, eu vou sim procurar uma igreja, mas eu vou para a igreja batista, porque a palavra lá é mais light, é mais devagar. Ué, então o espírito que está lá é diferente do que está aqui, não é o mesmo espírito. São essas as situações. Hoje, batista, assembleia, metodista e etc., isso para mim é uma abominação. Eu estou cuspindo nesse negócio com toda a minha ira. Eles só estão impedindo as pessoas de entrarem no reino e nem eles mesmos não entram. Os púlpitos racharam com a política. Aí as pessoas dizem assim: não, você não acredita na política, né? Você não abre espaço para a política. Mas tem outras igrejas que abrem. Ora, porque então o Espírito que age conosco é diferente do que age com eles. Porque o Espírito Santo não vai me mandar fechar as portas para a política e mandar outros abrirem. Ele vai gerar uma confusão. Porque ele sabe que eu vou anunciar o que ele me mandou anunciar. E eu vou entrar em confronto gerado pelo próprio Espírito Santo. Não, o Espírito Santo não luta contra ele mesmo, não luta contra as suas próprias obras. Então, essa dispensação que passou deixou uma confusão muito grande na cabeça das pessoas. Resumo, o que nós temos que nos enquadrar é no mover do Espírito Santo. Aqui então, voltando ao nosso texto, diz assim: Josué, Moisés, meu servo, está morto, como diz assim, meu servo Moisés é morto, no verso 2, dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Irmão, tem certas coisas que só acontecem umas após outras. Enquanto Moisés estivesse vivo, Josué ficaria oculto. A dispensação mostrava isso. Josué nunca iria se levantar enquanto Deus sustentasse Moisés com vida. Dizem os historiadores que quando Josué assumiu o ministério, estava com cerca de 45 a 50 anos. Hoje tem gente que por aí que está chegando nos 40, já está desesperado. Ai, meu ministério não acontece, eu preciso fazer alguma coisa. O que você precisa é esperar, porque nenhum ser humano consegue fazer o seu ministério acontecer. Nenhum. Ele tem que acontecer sozinho, pelo mover do Espírito Santo. Aí aqui diz: meu servo é morto, dispõe-te agora, passa este Jordão, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé tenho dado, como eu prometi a... Essa promessa, Josué, eu não fiz a você. Essa promessa eu fiz a Moisés. Ah, não, Senhor, peraí, eu quero viver as tuas promessas. Eu não vou viver promessa de ninguém, não.
o orgulho do ser humano destrói ele. Como é que é, Senhor? A promessa foi feita a quem? A Moisés. E a mim, qual é a promessa para mim? Não, tu vai pegar as rebarbas do que eu prometi para Moisés. Eu estou te levantando e tu vai andar nos passos de Moisés. Sabe qual o passo? O que ele te ensinou. Ele vai continuar sendo seu mestre todos os dias da tua vida, mesmo morto. Se tu mudar, Josué, tu não vai a parte alguma. Tu vai andar no que Moisés te ensinou. A promessa, se tu quiser lembrar das promessas, do que vocês vão herdar, das coisas que eu vou fazer, eu estou te apontando, vai ser como aconteceu com Moisés. E sabe o que eu vou ser na tua vida, Josué? Eu vou ser na tua vida, de novo, como eu fui com Moisés. Josué, a referência da sua vida, sabe quem é? Moisés. Isso matou muita gente também. Ainda mata por aí, imagino que ainda mata. Muita gente não quer ser os outros, as pessoas querem ser a si mesmo. Só que Deus tem seus planos. Deus tem seus projetos. Quanta gente eu já vi dizer assim, na época que eu fazia o seminário, as pessoas diziam assim, porque no seminário que eu fiz, estudava gente da Maranata, da Metodista, da Batista, era um seminário gratuito, muito bom na época que eu fiz, porque o que faz o seminário não é o nome dele, o que faz o seminário são os professores que lá estão. Não é nome, não é lugar, não é rótulo que sustenta. O que faz um bom seminário são os professores que lá estão. E da minha época nenhum dos professores existem mais lá, portanto, eu duvido muito que seja o mesmo seminário. Inclusive eu já passei por lá e vi que lá tem pessoas dando aula que eu jamais colocaria para dar aula de forma alguma. Então, na época que eu fiz o seminário, muito bom, gratuito, porque as coisas de Deus realmente são tremendas, e tinha gente de tudo que era denominação, e gente que dizia assim, não, assim que eu assumir a igreja, e eu vou esquecer tudo que eu estou aprendendo lá na minha igreja, eu vou tocar a igreja na minha visão, na obra do jeito que eu acho que tem que ser. Não, meu irmão, você tem que continuar sempre em um mover do Espírito Santo. Só Deus é que muda. Josué, eu estou te instruindo. Josué, presta bem atenção. Você acha que eu vou criar você desde criança aos pés de Moisés, lá nos pezinhos de Moisés? Você acha que eu vou criar você desde criança nos pés de Moisés, para na hora que eu te chamar e você assumir o seu ministério, você fazer alguma coisa diferente? Que perda de tempo. Amém, meu irmão? O que nós recebemos de ensinamento é aquilo que está processando dentro da nossa mente, dentro do nosso espírito, dentro de nosso ser, e é isso que vai explodir lá na frente. Eu não posso dizer que nem pessoas já saíram daqui depois de pregações de domingo, e as pessoas vai descendo por aí. Tem coisa que eu não queria nem ficar sabendo, mas eu fico sabendo, né? Tem coisa que não me interessa, mas eu fico sabendo. Parece que eu sou o para-raio, as pessoas pensam e chegam até a mim. Pessoas que chegam por aí em ponto de ônibus e tal, conversando com um e outro irmão. Não, lá na igreja o pastor pensa do jeito dele. Mas se o dia que eu estiver numa igreja, eu não vou fazer nada disso não. Eu não vou pregar essas coisas não. Caramba! Resultado, são pessoas que hoje não estão em igreja nenhuma, não pregam coisa nenhuma, estão desviados, dependendo de alguém para dar um pedaço de pão para alimentar seus filhos. Por quê? Porque não entendeu que se Deus te traz para cá, meu irmão, amanhã você será você e eu. Eu vou viver dentro de você. Eu vou viver dentro de você. Se você andar no mover do Espírito, muitas vezes você vai abrir a boca e vai falar de coisas que eu aqui, pelo Espírito Santo, te ensinei. Preguei. A sua essência jamais será só você. Eu vou fazer parte da sua essência até você morrer. Assim como hoje eu poderia citar alguns pastores e pregadores, gente que eu nunca também vi pessoalmente, gente que eu acompanhei trabalhos pela televisão,
E essas pessoas hoje fazem parte, elas estão dentro de mim. Eu vou dizer para você um monte de gente que está dentro de mim. Não vou nem citar esses modernos, não, que um dia serviram de exemplo para mim. Mas eu vou dizer assim, ó, o apóstolo Pedro vive dentro de mim. Quando eu digo assim, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará, Jó está dentro de mim. Foi ele que o Espírito Santo usou para produzir isso na terra. Quando eu digo, nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão, é Davi gritando dentro de mim. Você tem que ter humildade para aceitar isso. Se você não tiver humildade, não, eu sou templo do Espírito Santo. Tá, meu irmão, mas todos somos templos do Espírito Santo. Somos membros uns dos outros e Deus usa o sonho de um para me edificar? Ou você pensa que muita coisa nesse ministério já não foi feito por sonho dos outros? Coisa que eu nem imaginava. Deus chegou e deu um sonho, deu uma visão, deu uma revelação, e a pessoa falou assim, pastor, eu ouvi uma voz que dizia assim, assim, assim. Eu nem entendi muito bem. Eu digo, mas eu entendi. Então tem coisas nesse ministério que hoje estão construídas, que faz parte de alguém que aqui recebeu uma revelação, e não fui eu que recebi a revelação, mas eu recebi a autorização para executar aquela revelação. Quem somos nós? Nós somos membros uns dos outros. Ou seja, quem pensa que está na igreja para ter vida individual, está se iludindo, porque a igreja não foi construída para que ninguém tenha vida individual. A igreja foi construída para que tenhamos vida coletiva, apesar de termos que ter as nossas particularidades e a nossa vida individual. Josué, eu serei contigo, mas sabe qual é o exemplo para você? Eu serei contigo da mesma maneira que eu fui com Moisés. Aí diz assim, ninguém, verso 5, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Aí Josué deve ter dito, opa, agora eu tenho uma promessa, ninguém vai te resistir, Josué, todos os dias da tua vida. Aí Deus continua dizendo assim, como fui com Moisés, assim serei contigo. Aí Josué, caramba, esse Moisés não sai mais da minha vida, só dá Moisés na minha vida. Será que Josué não pensou, se eu me olhar no espelho eu vou ver Moisés agora? Isso é uma questão de entendimento e humildade. Apesar de Moisés já estar morto, ele continuaria vivendo em Josué. Apesar de Moisés estar morto, continuaria vivendo em Josué. Você sabe quanto tempo o rei Davi viveu em Jerusalém? Foi muito tempo, porque até na estrada de Jericó um cego gritou, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Davi atravessou gerações e gerações para ser revelado em Jesus Cristo. Quando alguém dizia, quem é esse profeta que está aí? É o filho de Davi, o profeta filho de Davi. Jesus de Nazaré, filho de Davi. Jesus poderia dizer, peraí, que história é essa de filho de Davi? Eu sou filho do Todo-Poderoso, eu sou o unigênito do Pai, quem é Davi diante de mim? Não, Jesus compreendia isso, como ele mesmo que instituiu todas essas coisas, e ele nunca se sentiu ofendido por alguém dizer, Jesus filho de Davi. O cego de Jericó não disse, ó Todo-Poderoso, tem compaixão de mim. Ó filho, ó unigênito do Pai, tem compaixão de mim. Não, ele clamou e disse, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, filho de Davi, tem compaixão de mim, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus falou assim, chama ele lá. O que você quer que eu te faça? Eu quero ver, então veja. Jesus não disse, nunca mais me chama de filho de Davi não, hein? Vê lá, hein? Senão tu vai voltar a ficar cego. Amém, meu irmão? Entenda isso. Entenda isso. Se existe uma liderança, você precisa atentar, né? Se você ouvir de uma liderança da qual você faz parte, alguma coisa que você não compreende, vai lá,
chorar nos pés do Senhor para que você compreenda. Compreenda, aceitando ou rejeitando, mas que venha do alto a sua aceitação ou a sua rejeição, que não venha da sua própria cabeça. Porque está escrito: conhecereis a verdade vos libertará. Ou seja, a verdade está fora, não está dentro de mim, ela está fora, porque eu preciso conhecê-la. Aí diz, no verso 6, ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Esse verso 6, por exemplo, ser forte e corajoso. Tu farás este povo herdar essa terra aí. Eu estou te prometendo isso, eu estou te jurando isso. Não, não. Você vai apenas dar continuidade a uma promessa que eu já fiz aos antepassados, aos seus pais. Esse juramento eu não estou fazendo a você, esse juramento eu já fiz a Abraão, a Isaque e a Jacó. Sabe, Josué, eu estou te levantando hoje para honrar a minha palavra na vida de quem já morreu. Irmão, isso é poderoso demais. Isso aí, quando eu falo isso, eu vejo escrito assim, ó, humildade. Quem não tem isso não se enquadra no projeto de Deus. Deus, qual é o projeto para a minha vida? Não, eu não tenho projeto para a tua vida, não. Eu quero que você se enquadre no projeto das promessas que eu fiz a Abraão, Isaque, Jacó e a Moisés. Olha só. Não é isso? Eu li aqui o verso 6, né? Ser forte e corajoso. Tu farás este povo herdar a terra. Tá, beleza, vai herdar a terra. Que terra? A terra que sob juramento eu prometi dar a seus pais. Aos antepassados de vocês, eu fiz um juramento. E agora, Josué, eu estou te levantando para que você seja continuidade da promessa que eu fiz. Aí diz, tão somente ser forte e muito corajoso para teres cuidado de fazer segundo toda a lei. Aí, imagino, né? Josué ouvindo isso aí. Ah, não, é lógico, Senhor, eu vou guardar a lei. Não, teres cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Josué, enquanto tu viver, segue as ordens de Moisés. Não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Quer dizer, iam surgir as situações, o que Josué ia fazer? Vou orar. Não, vou orar não. O que Moisés falou mesmo sobre isso, hein? Moisés ia viver o tempo todo em Josué. Logicamente, quando nós falamos de uma pessoa viver em outra, nós estamos falando de uma continuidade ministerial. Estamos falando de revelações que não ficaram perdidas no passado, projetos de Deus que tinha de levar revelações até sei lá quando, até a consumação da era da igreja. Há alguns dias eu estava aí tentando resolver algumas situações e o Espírito Santo me fez ir a Pedro. Quando eu fui a Pedro, lá estava escrito, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, hoje, eu vivo Pedro, não vivo a pessoa de Pedro, mas o mover que o Espírito Santo conseguiu fincar na terra pela vida importantíssima daquele homem que se posicionou ao ponto de receber a revelação, o entendimento, as citações. Aquele homem continua o Espírito Santo regando aquela palavra até hoje. Então hoje Pedro continua pregando aqui na igreja do século 21. João continua testemunhando na igreja do século 21. Lucas continua falando, Mateus continua falando, Marcos continua falando. Então, irmão, a visão ministerial, o ministério, você precisa tomar cuidado.
não necessariamente, eu até acho que nunca, mas vamos pegar mais leve, nunca, nós que hoje estamos aqui, e eu vou confirmar para você que nunca mesmo, nós jamais partiremos de um ponto. Deus nunca vai tratar conosco partindo de um ponto. Deus trata conosco partindo de uma história. Nenhum homem na terra partiu de um ponto de si mesmo. Os homens de Deus todos partiram de uma história. Você não detecta um momento de Deus com um homem partindo de um ponto. O primeiro ponto da manifestação de Deus está em Gênesis com Adão. Dali para frente, o sacerdócio, você não detecta nem quando se levanta o sacerdócio. Você não detecta nem quando se levantou a era patriarcal. Você não detecta nem essas coisas. Ou seja, todos nós vivemos uma história. E Jesus vem a este mundo, conforme a Bíblia nos ensina, que ele recebeu do Pai o Evangelho para anunciar aos homens. Então, os homens que ali receberam, partiram da história que Jesus trouxe e passou para eles. Pai, eu lhes dei a conhecer a tua palavra, e o mundo os odiou. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus trouxe a história, passou aos seus discípulos, e eles levaram adiante história, e todos nós vamos vivendo história. Eu não sou o cara que traz novidade, nem você. Hoje nós pregamos algo que é história, ou restauração não é história. Quantas coisas Deus tem revelado aí. Olha, teve um sonho que uma pessoa teve aqui na igreja, eu não me lembro todos os detalhes do sonho, é por isso que às vezes eu gosto que as pessoas escrevam o sonho, porque de vez em quando eu lembro assim, aí eu vou lá, pego, leio novamente. Teve um sonho aqui de uma pessoa aqui na igreja, que nós estávamos num determinado lugar, eu não lembro nem quem sonhou, nem lembro todos os detalhes. Estávamos num determinado lugar, e daqui a pouco víamos vários profetas. Aquele é fulano, aquele é fulano, aquele é cicrano. Víamos Elias, aquele ali é Elias. Não lembro quem teve esse sonho. Aí, quer dizer, o sonho mostrava, e nós no meio ali, entrávamos, nós pregávamos, nós fazíamos a obra, e esses profetas estavam ali em nosso meio. Ou seja, nós estávamos vivendo e pregando exatamente aquilo que aqueles homens viveram e pregaram. E o Espírito Santo falou assim: vocês são apenas a continuidade dos profetas. Eu digo, beleza, estou satisfeitíssimo. eu me contento em ser a continuidade de Elias. Ai, que bom, melhor do que eu ser eu mesmo. Vale muito mais a pena ser ele. Entende como as coisas acontecem, irmão? Então, tem que ter humildade, né? Eu não sou nada, né? Uma vez chegou uns jovens aqui, vieram pegar, eu sempre falo isso, pegaram a apostila do seminário e... pastor, nós temos condições de abrir a obra, de começar uma obra, vamos fazer um trabalho em tal lugar, viemos buscar as apostilas, porque nós pensamos igual o pastor. Eu falei, vixe, falei assim, para pensar igual a mim, então ele leu os 100 livros que eu li, ele fez as orações que eu fiz, ele viu as coisas que eu vi nessa terra, ele recebeu os sonhos que eu recebi, as revelações que eu recebi, é meu sósia, é meu irmão gêmeo que eu não conhecia, para pensar igual a mim. Como? Quem pensa igual? Nós não pensamos igual, meu irmão. Para caminhar juntos, a Bíblia diz que nós devemos nos sujeitar um ao outro, porque temos divergência de pensamento. Mas é o Espírito Santo que é o óleo dessa lubrificação aí, que faz as partes se juntarem. Aí nessa ação do Espírito Santo, entra a humildade, a mansidão, a paz, a busca de Deus, uma série de coisas. É deixar os espinhos de lado para poder se aproximar.
Aí o camarada, não, nós pensamos igual o pastor, tal, vamos abrir um trabalho em tal lugar. Eu acho que ele pensou que eu fosse dizer, não, vamos lá também, eu vou ajudar, né? Eu só me meto, irmão, naquilo que o Espírito Santo me prova que ele está no negócio, senão estou fora, tá? Aí resultado, foram levar a apostila, tal, hoje está cada um para um lado, tocando a sua vida. No verso 7, teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Quer dizer, então eu vou andar. Irmão, abre teus ouvidos agora, eu quero te dizer um negócio que para mim é muito importante, mas cada um anda, sei lá, segundo a fé, a visão que alcançou. Josué, eu estou te dizendo o seguinte, é o verso 7, né? Diz lá no final, não te desvies, guarda toda a lei. Tá, beleza, Senhor, eu tenho a tua lei, eu vou guardar a tua lei. Acabou, vou ser bem sucedido, vou ser vencedor, vou ser vitorioso, eu vou guardar a tua lei, muito obrigado pela tua lei, brá. Mas olha o que diz o verso 7, ser forte e corajoso para teres cuidado de fazer segundo a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a esquerda nem para a direita, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Então, guarda a lei. O que mais? Guarda a lei conforme, ou seja, da maneira que Moisés ensinou. Não me venha com interpretação, você já tem a interpretação. Josué, é daquela maneira que Moisés falou que ela é. Se você achar, Moisés, ou Josué, se você achar, Josué, que tem a lei e que poderá interpretá-la de forma diferente, você vai cair na cova, no buraco, no abismo. Não tem um monte de gente, irmão, trazendo para o século 21, né? Não tem um monte de gente que diz assim, a Bíblia é um livro sujeito a interpretações. Eu digo, mas não é mesmo. A Bíblia não é um livro sujeito a interpretações. A Bíblia é um livro sujeito a uma única e exclusiva revelação. Josué, Moisés recebeu a revelação, ele te ensinou, guarda toda a lei conforme o que Moisés te ensinou. Não me venha com novidade, não me venha com historinha. Não dê novas interpretações, guarda a lei, mas conforme ele ensinou. Amém, meu irmão? Então, você precisa entender certas coisas. A Bíblia é um livro, e esse livro precisa de uma interpretação. E o intérprete da Bíblia se chama Espírito Santo. Mas quando ele já deu a revelação a alguém e quer que aquela situação seja levada adiante, que prossiga, que seja considerada, não adianta você clamar, porque você não vai receber nada. Tem gente que diz assim, eu aprendi com o Senhor. Tá, raríssimas pessoas aprenderam coisas com o Senhor, e outras não, tem que aprender com outras pessoas. Mas quem não tem humildade, não aceita o fato de que precisa. Nós tivemos aqui um jovem a quem eu admito, sempre qualquer um que me pergunta, eu só falo bem dele, que foi o Elvis, pessoa maravilhosa, quem Deus dirigiu para abrir uma igreja, mas não deu a ele a soberania, mostrou que ele tinha que abrir lá, mas sentar no banco para aprender aqui. Ele achou que não, que ele já tinha uma bagagem da Maranata. Imagina se alguém de Maranata tem bagagem. Ele achava que já tinha bagagem da Maranata e não quis saber de sentar no banco aqui.
Quando o Espírito Santo me mostrou que ele ia cair, eu chorei por ele, chorei como criança por ele, lamentei, fui à casa dele, tentei tocar no assunto, levei uns fora, falei, não tem mais jeito. Me recolhi, a minha insignificância, ele achou que já era soberano, que podia fazer as coisas do jeito que ele pensava, e o resultado? Vai lá ver o resultado, vai ver, tem lá aberto ainda alguma coisa lá de ilusão, de engano, porque o que Deus mostrou daquilo ali, o que Deus, o poderoso, que tem os olhos como chama de fogo, mostrou, não tem nada ali para ninguém, nem salvação. Nada, nem salvação. Falo isso perante o Deus vivo, cujos olhos são como chama de fogo, e que ao culpado não tem por inocente. Por quê? Porque as pessoas não aceitam, às vezes, que tem que sentar no banco e aprender. Não, eu tenho bagagem. Meu irmão, se eu tenho bagagem, eu posso entender que às vezes Deus quer até trocar bagagem. Né? Porque tem fardos aí que são pesados, que não foram dados pelo Senhor, nem pela sua palavra. Bom, então nós vamos dar uma paradinha, daqui a pouco a gente volta então.